Você acredita mesmo que Aizen Souls, é o único personagem de Bleach capaz de manipular os seus adversários? Então se prepara, porque hoje eu vou te mostrar personagens que dominam o corpo inteiro de seus adversários com a sua própria vontade. Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como sabemos, alguns personagens de Bleach literalmente fizeram seus inimigos dançarem conforme a música, seja por amor, seja por sangue ou apenas força bruta. E o mais assustador, teve até quem controlasse os seus próprios aliados, os obrigando a lutar entre si. No final você vai conhecer aqueles que provavelmente teve o poder mais cruel e desconfortável de todo o anime. Nem mesmo a morte era o suficiente para escapar desse poder. Mas vamos com calma. Primeiro, se você estiver chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve, dá aquela moral pra gente bater aí os 3.000 inscritos. Se você gostar do conteúdo, você compartilha com seu amigo e deixa aquele like se você gostou. Se não gostou, deixa o dislike também, porque aí eu posso entender que eu tenho que melhorar nos meus vídeos, tá? E é claro, quer deixar aquela crítica construtiva, aquele elogio mais aprimorado e requintado? Tem aqui embaixo nos comentários. Vamos começar voltando lá atrás no anime, quando a gente começa a conhecer o universo de Bleach. Existe um Hollow que quase ninguém vai se lembrar, mas a ideia desse Hollow é absolutamente sinistra. Um Hollow sem nome, mas ele plantava sementes em suas vítimas, e essas sementes faziam ele dominar parte do corpo de quem teve ela implantada. Você não deve estar se lembrando dele, mas pelas imagens pipocando aqui no vídeo, você já deve ter lembrado. E esse Hollow, ele dizia que não gosta de batalhar, então ele fazia os seus adversários lutar por ele. Nada mais justo, né? Quem não gosta de batalhar faz alguém fazer o serviço por ele. Só que ele utilizava o próprio corpo da vítima. A Tatsuki foi uma dessas vítimas. Ela até consegue resistir por vontade própria por um tempo, mas ela fica receosa. Mas no fim das contas, o bicho é assolado pela Orihime. Um começo esquisito, mas que já mostrava onde o Kubo-Tite queria chegar com esse tipo de habilidade. Mais pra frente, na saga dos Arrancar, conhecemos Zoumari, o espada número 7, e o seu domínio do amor. O Zoumari, para começo de conversa, ele se considerava o espada mais rápido, mas a gente acaba descobrindo que a sua verdadeira arma era o controle absoluto dos membros do seu inimigo. O Zoumari possuía mais de 50 olhos no seu corpo quando ele liberava sua ressurreição, e cada um desses olhos era um ponto de dominação. Se ele mirasse na sua cabeça, por exemplo, você perderia o controle do seu corpo inteiro, já que ele conseguia dominar o seu cérebro. Uma habilidade poderosa, mas o espada escolheu o adversário errado. Kuchiki Byakuya, mesmo ferido e com apenas uma de suas pernas, mostra porque é um dos personagens mais frios da sociedade espiritual. Ele corta os próprios tendões e dá um blitz no Zoumari com uma dignidade de protagonista. Resultado, o tal espada mais rápido não conseguiu nem reagir a um Shunpou básico. Triste fim para esse espada, mas que tem uma habilidade que seria bem problemática para outros personagens. Por exemplo, você consegue imaginar a Soifon toda esquentadinha, toda estourada, encarando o Zoumari? Ela ia perder o controle absoluto da batalha, ela ia perder o controle sobre ela mesma e principalmente sobre o seu corpo, que estaria dominado pelo Zoumari. Mas ainda assim seria uma batalha interessante, pois a Soifon tem uma Bankai incrível. Como que você acha que seria essa batalha? Pois vocês comentam. O terceiro personagem que vamos falar nessa lista é a Giselle, ou a Gigi, o horror em forma de sangue. Pra quem viu a Giselle em ação, sabe que o sangue dela, só de encostar no adversário, já era. A Giselle tem uma habilidade fantástica de transformar qualquer corpo tocado pelo seu sangue em um zumbi completamente obediente a ela. Ela fez isso com o Hitsugaya enquanto ele estava vivo, mas se você morrer, você vira um fantoche com resquícios de quem você era, como acontece com a Bambieta. A Bambieta vai de arrasta e a Gigi vai lá e transforma ela em um fantoche, um boneco totalmente manipulável. E o pior de tudo é que ela mantém esses corpos como brinquedo, ela tortura aliados como se fosse normal. Essa aqui é o puro terror psicológico. Não queiram ser um zumbi da Gigi, tá? Agora vamos falar do que pra mim é um dos personagens mais escrotos de Bleach, e isso em várias camadas, que é o PP.
O amor mais tóxico de Bleach, um dos personagens mais escrotos que você pode imaginar em... Pô, mano, é complicado. Esse é um dos poucos, ou talvez o único personagem de Bleach que, de fato, eu chamaria de nojento. O PP não domina corpos. Ele faz com que o seu adversário se apaixone por ele, que por si só já é muito estranho. E quando isso de fato acontece, você fica obcecado pelo PP e vai obedecer ele sem questionar, sem perguntar, independente do que seja a ordem, você vai obedecer. O Hisagi, por exemplo, ele quase ataca o seu próprio capitão, estando sob o efeito do amor tóxico do PP. E até os zumbis da Giselle acabam não resistindo a esse poder. É nojento, mas é forte. Mas é estranho pra caceta. Mas temos Kurotsu Shimayuri. Sempre ele pra resolver essa parada. E ele achou uma brecha perfeita. Os zumbis do Mayuri não tem coração. É um amor vencido pela ciência. O PP pode ser poderoso, mas ele foi humilhado por um cara com maquiagem e o ego do tamanho da Sereitei. Mas ainda assim, imagina só se não existisse Kurotsu Shimayuri. O quinto personagem que temos que falar aqui é o Pernida Parkajas. Esse aí possui o controle mais bruto e invasivo que você pode imaginar. Imagina só, alguém controlando os seus nervos, seus músculos, deformando seus ossos, te desmontando de dentro pra fora. E isso é o que o Pernida faz. Ele é literalmente um nervo vivo que controla o que ele quiser. De braços, pernas, cabeça, até mesmo armaduras. Com Zaraki e com a própria Oruichi, ele mostrou que não basta força bruta. Se ele encostar, você vira um boneco. E pior, ele ainda consegue absorver informações pelos nervos. Ele é um monstro, em todos os sentidos. Mais uma vez, temos aqui a dependência da genialidade de Kurotsu Shimayuri para parar uma aberração como essa. Agora que falamos de 5 monstros, 5 aberrações que conseguem controlar o seu corpo, mas que eles conseguiram ser freados, eu preciso fazer aqui algumas menções honrosas a outros personagens que de certo modo também têm essa capacidade. Eu falei muito dele nesse vídeo, então eu tenho que honrá-lo, e é claro que Kurotsu Shimayuri tem que estar nessa lista, porque vamos ser sinceros, ele pode não ter um poder próprio para isso, mas através da sua ciência ele cria os seus próprios cadáveres manipuláveis, como ele fez com alguns arrancares que foram de arrasto em suas batalhas, e ele trouxe de volta para lutar ao seu lado. Outro personagem que de certo modo pode ter esse controle sobre o corpo é o Fullbringer Tsukishima. Ele pode mudar o passado e influenciar ações futuras, mas ele não pode controlar o corpo físico diretamente. Mas mudando aí as ações, então de certo modo ele consegue manipular. Grammy, o Quint que traz a imaginação para a realidade, mas sem dominar corpos por completo. Mas ele pode imaginar umas coisas muito cabulosas aí nesse contexto do poder que ele tem. E claro, não podemos esquecer Aizen Sousuke com a sua hipnose total e Hiraku Shinji com a sua ilusão reversa. Ele mexe com a tua cabeça. Esquerda vira direita, cima vira baixo. Ele tá mexendo com a sua cabeça, mas indiretamente ou diretamente, o seu corpo também vai ficar todo bagunçado, todo bugado e principalmente na bancada do Hiraku. Não dá pra deixar ele de fora, então temos aqui essa menção ao Hiraku. O Aizen, bem, é o Aizen, né? Todo mundo já conhece aí seus poderes. Então assim, são personagens fantásticos e muito poderosos. Nenhum deles controla de forma tão direta o corpo do adversário quanto os 5 anteriores. Mas como eu falei, eles mereciam estar aqui porque de certo modo eles têm essa forma de controlar o corpo meio que indiretamente através de outros poderes. Mas agora eu quero saber de vocês, geeks, aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui a sua crítica, a sua sugestão e responde pra mim qual desses personagens você acha que tinha o poder de controlar o seu adversário mais assustador. Claro, não esquece, se inscreve no canal, tem vídeo novo por aqui toda semana. Eu vou ficando por aqui. Um forte beijo, um grande abraço, muito obrigado e tchau.